Olá, meus queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos acompanham. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos aí em mais uma lida aqui na LAC Concursos, né? Tive o prazer de ser convidado novamente após algum tempo aí, né, afastado aqui na LAC, para que pudesse auxiliar vocês numa disciplina bastante gostosa que temos, chamada de Direito do Consumidor, né? Uma disciplina que é apaixonante, né? Uma disciplina que muitos gostam, alguns odeiam, mas acredito que a maioria gosta, porque é uma disciplina que nós vivenciamos, né, pessoal? Que nós temos a sua aplicação no nosso dia a dia. Então este vai ser o nosso papel aqui, lhe preparar. Lhe preparar para onde, professor? Para o seu concurso do Banco do Brasil, para o seu concurso da magistratura, defensoria, né, pessoal? Ministério Público, onde ambos cobra-se esta disciplina. Então aqui nós iremos trabalhar, né, pessoal, em uma diversidade de módulos, os pontos principais necessários para que você fique apto, para que você possa gabaritar qualquer questão que seja sobre o conteúdo de direito do consumidor. E é claro, pessoal, que também aproveito a oportunidade para deixar aí as nossas redes sociais. Meu nome é professor Silvio Soares e minha rede social é o @prof. Silvio Soares, tá? @prof. Silvio Soares. Estamos lá no Instagram, Facebook, Twitter. Então quem quiser nos seguir, sempre trazendo algumas dicas e também fazendo as nossas lives, auxiliando vocês, corrigindo algumas questões de concurso e trazendo aí atualidades em direito do consumidor. Show de bola, galera? Então vamos começar, né, o nosso tema hoje, que é direito do consumidor, falando um pouquinho da sua evolução. Eu gosto sempre de trabalhar essa evolução de forma bastante rápida, para nós entendermos um pouquinho, principalmente você que não é da área de direito, da onde surgiu o nosso Código de Defesa do Consumidor. O primeiro passo, pessoal, é nós entendermos que o nosso CDC é a nossa Lei 8.078 de 1990. Então anotem, Lei Federal 8.078 do ano de 1990. E já no seu primeiro artigo, pessoal, nós já temos uma leitura importantíssima. Nós temos duas características que também já foram cobradas em primeira fase de concurso. Um exemplo, na primeira fase da OAB. Então você que está nos assistindo aí para se preparar para a OAB, pessoal, fiquem atentos que o artigo 1º já foi cobrado em uma primeira fase da ordem. E olha a leitura que temos deste artigo 1º. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Até deixei aqui grifado, galera. Ordem pública e interesse social. Ou seja, o nosso CDC, o nosso código, pessoal, é uma norma cogente, ou seja, uma norma aplicada a todos, tá? Então, notem que em todo o território nacional, pessoal, nós iremos ter a aplicação do nosso CDC. Tanto é verdade que eu trouxe um outro apontamento importante aqui falando o seguinte: a defesa do consumidor tem fundamento constitucional, hierarquia suprema da nossa CF, da nossa Constituição. É claro, pessoal, que mesmo tendo uma norma cogente aplicada a todos, o CDC sempre irá respeitar, por critério de hierarquia, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ou seja, que é a nossa Carta Máxima, que é a nossa lei maior dentro do nosso Brasil, dentro do nosso território nacional, tá? Então, temos lá a pirâmide de Kelsen, né, uma teoria estabelecendo aí as hierarquias de normas, onde eu tenho lá no seu ápice a nossa Constituição Federal e após ela as nossas legislações, como é o caso do nosso Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 1º ainda fala o seguinte: normas de ordem pública e de interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 175 e artigo 48 dos atos de disposição transitória. Galera, esses artigos são importantes porque eles atribuíram a obrigatoriedade do Estado em promover a defesa do consumidor. Ou seja, a Constituição Federal, pessoal, estabeleceu esses artigos para que os estados promovessem integralmente a defesa de vocês, consumidores. Está lá o artigo
quinto, inciso 32, nos fala o seguinte, ó. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Tá lá, pessoal, não foi ninguém que disse. A Constituição estabeleceu e obrigou o Estado à criação de uma norma que pudesse proteger o consumidor. E também tivemos o próprio artigo 170, pessoal, que nos traz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tá lá, pessoal, inciso 5. A Constituição Federal, temos a defesa do consumidor. Então notem, pessoal, que com a Constituição de 1988, nós tivemos, esta obrigatoriedade atribuída ao Estado de promover a defesa, de proteger o consumidor. E aí, o artigo 48 dos atos dos atos de disposição transitória determinou o seguinte: que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser criado num prazo de até 2 meses. Então notem, a Constituição Federal, a última é de 1988. Então em 1988, nós tivemos 2 meses pelo artigo 48 para criar o CDC. Mas como no Brasil, pessoal, nós sabemos que é um pouco demorado, esses 2 meses passou para 2 anos. E o nosso Código de Defesa do Consumidor só surgiu no ano de 1990. Foi criado, publicado em 1990 e entrou em vigor no ano de 1991. Tá? Então aí nós encontramos, pessoal, a criação, a obrigatoriedade do CDC, uma lei de 1990, que encontra-se até o presente momento em vigor em todo o território nacional. Beleza, galera? É claro que para nós estudarmos as relações de consumo, entendermos o nosso Código de Defesa do Consumidor, pessoal, eu sempre trago aos meus alunos o seguinte: que o nosso CDC, ele é uma legislação principiológica. O que seria isso, professor? Legislação principiológica. O nosso CDC, ele é criado através de princípios. Isso mesmo. Tanto é verdade, pessoal, que nós encontramos uma diversidade de doutrinadores que falam o seguinte: se o nosso Código de Defesa do Consumidor tivesse somente os primeiros 7 artigos, o consumidor já teria uma defesa, uma proteção total. Ele já estaria devidamente o quê, pessoal? Preparado para o mercado de consumo. Preparado para adquirir produtos ou serviços. Estaria devidamente protegido. Isso, se nós tivéssemos somente os primeiros 7 artigos. Então, olha que interessante, Muitos doutrinadores nos trazem esse apontamento. E é óbvio, pessoal, que como outras diversidades de legislações, o nosso CDC é uma lei principiológica. Ele foi criado através de princípios. E aqui trouxemos alguns deles, pessoal, para que a gente possa trabalhar de forma bastante simples e rápida. Como o primeiro deles que temos, que é o princípio da vulnerabilidade. Ser vulnerável, ser a parte mais fraca, não possuir conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, conhecimentos econômicos, jurídicos. Esta é a figura do consumidor, parte mais fraca. Nós estabelecemos que esta vulnerabilidade, pessoal, ela é absoluta quando falamos de pessoa física. Então você que está aí do outro lado da telinha, que pode ser conceituado como consumidor, que ainda iremos falar, é considerado vulnerável. Então a pessoa física tem a sua vulnerabilidade de plano, ela é absoluta. Já a pessoa jurídica, nós estabelecemos que esta vulnerabilidade, pessoal, ela é relativa. Relativa por quê? Porque muitas vezes nós não teremos, pessoal,
a aplicação de todos os institutos do Código de Defesa do Consumidor a ela. Um dos institutos bastante importantes que aqui nós temos é chamado de inversão do ônus da prova. O que é isso para aqueles que não são da área do direito? O nome já diz, inverter. Inversão do ônus da prova é quando o consumidor alega que um produto que ele comprou está com problemas e quem tem que provar que aquele problema não é de responsabilidade dele é a própria empresa. Ou seja, o consumidor alega, mas quem tem que provar é a própria empresa. Isso eu chamo de inversão do ônus da prova. Ou seja, foi um instituto criado também para proteger o consumidor. Porque, em regra, o que nós carregamos, pessoal? Que aquele que alega tem que provar, não é verdade? Você que é fora da área de direito está aí nos acompanhando, né? Não é aquela regrinha, você fala assim, espera aí, aquele que alega tem que provar. Se você está alegando que fulano praticou tal ato, você vai ter que comprovar. Só que no direito do consumidor é diferente. Ou seja, a inversão do ônus da prova pode existir, fazendo com que quem alega não tenha diretamente a necessidade de provar. E sim, o próprio fornecedor vai ter que provar. Provar o quê? Que aquele produto não está estragado como o consumidor está falando, que aquele problema no produto não foi ocasionado por ele, que o problema foi ocasionado diretamente pela culpa do consumidor. Então notem, quem tem que provar aqui na inversão é o próprio fornecedor e não o consumidor que está alegando. Então por isso, o Instituto da Inversão do Ônus da Prova, pessoal, é um exemplo tranquilo, básico que temos, inerentes à vulnerabilidade. Se eu sou pessoa física, né, pessoal, nós teremos a possibilidade de inversão. Porque a vulnerabilidade, ela é o que, pessoal? Absoluta. Se eu sou pessoa jurídica, empresa, posso ser consumidora? Posso. Nós iremos estudar isso. Mas posso não ter uma inversão do ônus da prova. Por quê, pessoal? Porque pode entender o magistrado que eu tenha condições de comprovar o que eu estou alegando, eu, empresa. Então, por isso, nós temos que destacar, através do princípio da vulnerabilidade, esta diferenciação existente entre pessoa física e pessoa jurídica. Bacana, galera? Depois teríamos que estudar com maior intensidade a inversão do ônus da prova, em outros módulos. Segundo princípio, princípio da ordem pública e do interesse social. Já está lá no artigo 1º do CDC. Ou seja, galera, nós temos aí o Estado obrigatoriamente desenvolvendo o aparato necessário para trazer a proteção e defesa do consumidor. Não é eu que estou dizendo isso, é a Constituição Federal. Nós acabamos de ler artigo 5º, 32 e artigo 175. Obrigatoriedade de criação de defesa do consumidor. Criar o direito do consumidor, que surgiu em 1990, Lei 8.078 de 90. Princípio do dever de informar. Ou seja, pessoal, também muito tranquilo. Princípio do dever de informar, como o próprio nome já diz, é dever, é obrigação de todos os fornecedores informar as características do produto, de forma clara, precisa e legível. É isso mesmo. Ah, professor, mas isso é uma coisa óbvia. Pode até ser óbvia, mas quantas vezes você já não foi induzido a erro por falta de informações no produto? Ora bolas, é obrigação do fornecedor trazê-las? Sim, trazer todas, de forma clara, de forma precisa e de forma legível, tá, pessoal? Então tome muito cuidado com isso. Princípio da prevenção. Galera, outro princípio também importantíssimo, princípio da prevenção. Os nossos legisladores devem criar, pessoal, legislações para que possam antever problemas, danos
que possam ser ocasionados ao consumidor. Ou quando ocasionados, que nós tenhamos uma legislação que possa atribuir a reparação daqueles danos constituídos ao consumidor. Então nós temos esta prevenção atribuída. Princípio da reparação integral dos danos. Outro ponto importante, galera. Notem, nas relações de consumo, eu não tenho divisão de responsabilidades entre fornecedor e consumidor. Eu não tenho o que nós chamamos de culpa concorrente. O que seria uma culpa concorrente, professor? Quando eu atribuo, por exemplo, a reparação do dano, uma quantidade X para o consumidor e outra quantidade X para o fornecedor, não tem isso aqui. Se o fornecedor, pessoal, produziu dano, ele terá a obrigatoriedade de repará-lo integralmente. O CDC ele foi criado para tal. Eu não tenho divisão de responsabilidades, pessoal. Eu tenho sim uma responsabilidade em sua integralidade, atribuída ao fornecedor, tá? Então tome muito cuidado nesse sentido. Não existe divisão. Foi tanto para fulano, foi tanto para fulano, assim eles dividiram. Não, não tem que dividir. É integral. Ou seja, os fornecedores respondem integralmente pelos danos praticados aos consumidores. Vamos lá, pessoal. Outro princípio também bastante importante. Princípio da responsabilidade objetiva. O que seria esse princípio da responsabilidade objetiva, professor? O princípio da responsabilidade objetiva, pessoal, nada mais é que estabelecer que o fornecedor responderá independentemente de culpa pelos danos ocasionados ao consumidor. É isso mesmo. Princípio da responsabilidade objetiva. O fornecedor responderá independentemente de culpa pelo dano ocasionado ao consumidor, tá? Então notem que aqui, pessoal, o fornecedor responderá sempre independente da sua culpa. Mas professor, eu não tive culpa naquele dano, não interessa. Princípio da responsabilidade objetiva lhe atribui esta obrigação. Então olha que interessante, né? Sou obrigado a entrar numa relação de consumo e a vender um produto? Não. Mas a partir do momento que eu venda um produto ou serviço amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, eu já tenho que ter conhecimento que eu respondo por esse produto ou serviço independentemente de culpa, né? Então, olha um exemplo clássico. Coloquei um celular à venda, né? Eu, empresa X, revenda de celular. Ótimo. A pessoa vai para casa e o celular não liga. Aí ela volta à empresa. A empresa não tem os contatos da assistência técnica, nem sabe aonde é, e fala para ela se virar. Está correta a empresa? Não. A empresa tem responsabilidade? Tem. Ah, mas não foi a minha culpa. Não interessa, porque você responde independentemente de culpa pelos vícios, pelos problemas localizados naquele celular, tá? Então, por isso nós temos a responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade sem culpa. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Princípio da solidariedade. Também bastante tranquilo. Ser solidário, ou seja, auxiliar, abraçar a todos. Aqui não é diferente. O princípio da solidariedade, galera, estabelece o seguinte, que todos os fornecedores que participarem de um dano responderão por estes. Ou seja, se existe um conjunto de fornecedores, todos eles serão responsabilizados pelo dano, é isso mesmo. Então, beleza, professor. Então, vamos voltar aqui. Se eu tenho o fornecedor imediato, que é a revenda, e eu tenho o fabricante, se há um vício, um problema naquele produto, quem que responde? Os dois. Por quê?
a responsabilidade entre eles é solidária. Então, todos que participarem desta cadeia, todos responderão por este dano. Professor, mas eu localizei só o fornecedor imediato, eu não consegui localizar o fabricante. Posso entrar só contra o fornecedor imediato, o revendedor lá, aquele que me vendeu? Posso. Ele responde integralmente? Sim, lembra que nós falamos do princípio, certo, pessoal, da reparação integral? Mas e aí, professor, como fica o fabricante? Aí é problema daquele que lhe pagou. Porque a ele será atribuído por lei uma ação de regresso contra o fabricante, caso ele entenda necessário, caso ele entenda que ali teve a participação do fabricante sobre aquele dano que ele reparou integralmente ao consumidor. Tá, pessoal? Então, notem, isso não é desculpa, você tem que localizar todos para você ingressar com uma ação reparatória, não. Basta que você localize um deles ou que você localize todos. Em regra geral, entro contra um ou posso entrar chamando todos no polo passivo da minha ação. Princípio da solidariedade. Princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Também já contribuímos aí, né, pessoal, com esse princípio falando de alguns institutos, como o da inversão do ônus da prova, que é um instituto, pessoal, que surgiu a primeira vez no Brasil através do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tanto é que outras legislações que não tinham ainda inversão, utilizava-se, pessoal, aplicando a analogia das circunstâncias que o CDC nos dava, como a inversão do ônus da prova. O direito do trabalho, pessoal, é um exemplo clássico disso. Aqui também, pessoal, tivemos outros institutos, como o Instituto da Responsabilidade Objetiva. É um instituto, pessoal, que é diretamente aplicado ao CDC, onde o fornecedor responde independentemente de culpa. É uma forma de proteção que eu tenho por ser vulnerável e por ser mais fraco em relação àquele fornecedor. Outros institutos também foram criados. Por exemplo, nós temos ali, pessoal, num caso de um contrato, a leitura das cláusulas sempre beneficiando o consumidor. Por que nós tivemos essa aplicabilidade? Também para protegê-lo. Porque muitas vezes, pessoal, eu não tenho condições técnicas ou jurídicas para análise de cláusulas no contrato. Então eu precisaria de uma proteção. Então por isso o nosso CDC se preocupou também e sempre interpretar aquelas cláusulas em favor do consumidor. Tá? Então, são o que, pessoal? Institutos criados dentro da relação de consumo para que nós tenhamos o que, né? Uma facilitação de defesa. Princípio da modificação e da revisão contratual. Outro princípio também bastante importante, por quê, professor? O nosso CDC hoje traz a possibilidade, pessoal, em virtude de questões supervenientes, está lá no artigo 6º, inciso 5, que eu posso buscar modificações, revisões num contrato. Então, é um direito também atribuído a nós. Você que, por exemplo, fez um financiamento do seu veículo, hoje assinou. Daqui um ano, pessoal, você viu que as parcelas aumentaram gigantescamente, ou que você atrasou para pagar uma delas, e o juro foi exorbitante. E aí você vai se dar conta que em uma cláusula X, o juro ali aplicado é um juro composto, que em regra não poderia ser aplicado, é indevido, é ilegal, ou que você levou aquele contrato para análise de um advogado especialista na área, ele fala, essa cláusula aqui não poderia estar contida nesse contrato, cláusula abusiva. Então notem, pessoal, que o princípio da revisão contratual, o princípio da modificação, traz a possibilidade de, por uma questão superveniente, eu buscar o quê? A modificação, ou então mesmo a retirada, a alteração deste contrato. Tá? Então, por que eu falo do financiamento? Na época, você não foi informado, já quebrou o princípio e o dever de informar. Não é verdade? Segundo, você só localizou aquilo depois, por suas parcelas terem aumentado muito. Então, é um ato superveniente, um fato superveniente que aconteceu depois do contrato firmado. Então,
a previsão que o CDC nos traz é que eu posso buscar a revisão deste contrato ou tão mesmo a modificação desta cláusula. Bacana, galera? Então também é um direito que nós temos hoje no nosso Código de Defesa do Consumidor. E por fim aqui, pessoal, temos o princípio da boa-fé. Ou seja, entende a nossa legislação que nós, consumidores, somos consumidores de boa-fé. Ou seja, que nós temos o que nós chamamos de boa-fé objetiva. Ou seja, entende a legislação que eu já entro no mercado de consumo para adquirir um produto ou serviço de boa-fé. Que isso deve ser caracterizado a favor de quem? Do consumidor. Então, quando eu vou lá e compro o meu celular ou compro o meu notebook, entende a nossa legislação pelo princípio da boa-fé, que ali eu estou o quê, pessoal? Produzindo uma relação com respeito e lealdade. Que eu não estou passando ninguém para trás, que eu estou de boa-fé. Né? Então nós chamamos ele de princípio da boa-fé, ou também conhecido como princípio da boa-fé objetiva, atribuído ao consumidor. Mas professor, a boa-fé também é aplicada ao fornecedor? Diga-se de passagem mas muitas vezes ele não tem, porque ele deveria respeitar esse princípio também, tratar o consumidor com respeito e com lealdade, para que nós tivéssemos um equilíbrio nessa relação, né? Se eu tivesse o respeito e lealdade do fornecedor e o consumidor com respeito e lealdade, nós não teríamos nenhum tipo de problema nessa relação. Ou que se tivesse, pessoal, poderia ser tranquilamente, de forma facilitada, ser resolvido. Então, por isso que é bastante importante, né, pessoal, a aplicação do princípio da boa-fé. Então, o princípio da boa-fé não é trazido só nas relações de consumo, mas praticamente em todo o direito civil, em todo o contrato firmado, entendemos que ali temos o princípio da boa-fé. Que ali nós estamos agindo, pessoal, buscando o equilíbrio daquela relação com respeito e lealdade. Bacana? Então, notem, pessoal, que esses são princípios primordiais, que eu sempre trago aos meus alunos para que você faça uma leitura, para que depois você pesquise com calma o material e entenda que eles também podem ser cobrados em uma primeira fase de vocês no concurso que vocês almejam, tá? Então vamos lá, pessoal, para a gente hoje definir a nossa aula, para nós fecharmos com chave de ouro este módulo. Falamos sobre o princípio, falamos de onde surgiu o CDC, quais foram os apontamentos, quais foram os artigos da Constituição Federal. Mas agora iremos adentrar ao ponto principal. Entender os elementos de uma relação de consumo, pessoal. Entendermos como eles podem vir a ser aplicados. É isso mesmo. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da nossa aula que nem todos que vendem são fornecedores pelo CDC. Nem todos aqueles que compram são consumidores pelo CDC. Tá? Então isso é bastante importante. Temos que ficar muito atentos a essa característica. Beleza? Então o primeiro passo, pessoal, que eu quero frisar com vocês é o seguinte. Os elementos que nós encontraremos na relação de consumo. Primeiro, nós teremos uma relação jurídica. Se eu não tenho uma relação jurídica, professor, eu não tenho relação de consumo. Eu não tenho nenhuma relação. Então quando eu falo em relação jurídica, pessoal, ela trabalha em objetos e partes. Eu preciso, nesta relação jurídica, pessoal, ter as partes e ter o objeto, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Partes. Nós vamos ter o consumidor e vamos ter o fornecedor. Então, eu preciso, para que haja relação de consumo, ter de um lado quem compra e ter de um outro lado quem vende. Consumidor e fornecedor. Objetos, o que nós iremos trabalhar na relação de consumo, professor? Produtos e serviços. Então eu posso tanto estar adquirindo um produto, celular, uma câmera, um notebook, como também posso estar adquirindo o que, pessoal? A prestação de serviço de banda larga, a prestação de serviço de telefonia móvel, a prestação de serviço de telefonia fixa. É um objeto? É um produto? Sim. Desculpe, é um serviço? Sim. Então aqui nós trabalhamos o quê? Tanto com produtos
quanto com o serviço. Desculpe, né? Conferir tanto com produtos quanto com serviço. Então, relação jurídica, galera. Partes, objeto. Partes, consumidor e fornecedor. Objeto, produtos ou serviços. Bacana? Então, notem, pessoal, que presente os elementos, todas as regras do CDC devem ser aplicadas. Então, tem que ter consumidor, tem que ter fornecedor, tem que ter produto ou serviço, pum, aplica-se CDC. Aplica-se todas as suas regras. Mas, olha que interessante. É fácil falar para você, relação jurídica, consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Mas, o que seria um consumidor? Todos aqueles que compram? O que seria fornecedor? Todos aqueles que vendem? Olha lá, pessoal, não precisa ficar quebrando a cabeça. Por quê? O próprio artigo 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já nos estabelece essa regra. Olha o que ele nos fala. Artigo 2º da Lei 8.078 de 90, CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha que interessante. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Galera, esta palavrinha é importantíssima. Destinatário final. Destinação fim. O que o artigo 2º quer nos trazer, pessoal? Quer nos informar que destinatário final é aquele que fica no fim, é aquele que fecha a cadeia de consumo. Ou seja, é aquele que adquire o produto ou serviço para utilizá-lo de forma própria. É isso mesmo. Então eu vou lá, Silvio, eu compro aquele celular, galera, não para utilizar na minha atividade profissional, mas eu compro aquele celular para mim utilizar para consultar as redes sociais, para jogar os joguinhos que eu gosto. Ou seja, eu tiro aquele celular da cadeia de proteção. Eu sou o último. Por isso eu sou chamado de consumidor final. Ele não sai do Silvio e continua a cadeia de produção sendo revendida em regra. O Silvio tem o consumo deste produto, uma utilização própria do mesmo. Por isso nós chamamos de destinação fim ou de destinatário final. E aqui deixei bem claro, pessoal, retirar o bem do mercado em definitivo. Eu vou lá e tiro. Eu tenho uma utilização própria. Ele não continua a cadeia de produção. 2. E se utilizar o bem em sua profissão? Galera, olha que interessante, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesta interrogação aqui, nesta pergunta, porque encontramos hoje situações na nossa lei que atribui que aquele que utiliza o produto para desenvolver a sua atividade profissional pode não ser caracterizado como consumidor em relação à destinação final. Por quê? Notem que se eu utilizo aquele determinado produto na minha atividade profissional, eu não encerro a cadeia de consumo. Ela continua, pessoal. Então, para a teoria, para a conceituação de destinação fim ou destinatário final, aquele que utiliza do produto ou serviço para desenvolver a sua atividade profissional não seria considerado consumidor, tá? Para a teoria, para a conceituação de destinatário final. Beleza? Então, por isso eu sempre trago essa pergunta. 3. Intermediação no ciclo de produção, né, pessoal? Então, pode acontecer essa situação do Silvio, ele está intermediando
esse ciclo, né? Está repassando este produto. Então isso, pessoal, quebra a destinação fim, retira a possibilidade para esta situação de nós termos um consumidor. Então lembre-se, destinação final é sempre aquela situação da qual eu utilizo o produto ou serviço de forma própria, eu retiro esse produto da cadeia de produção e não tenho por este produto... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.